Boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite, tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Que Dani, bom. para a gente chegar da forma mais indelicada possível, eu sempre preciso cometer uma gafe horrorosa, que é pedir para o convidado se apresentar, se é que tem alguém nesse mundo de meu Deus que não te conhece. Bom, eu sou a Dani Cirulim, sou nutricionista integrativa, então eu tenho aquela linha de olhar o paciente como um todo, né? Não somos cérebros, estômagos, intestinos andando solto por aí, tá tudo interligado. E minha nutrição tem esse olhar, de olhar para o todo e cuidar também da alimentação, da suplementação, do sono, etc e tal. E eu atendo em São Paulo presencialmente, mas online no planeta todo. E é isso, e tenho vários programas online também, sou criadora, né, fundadora do Detox Corpo e Alma, que é um programa detox maravilhoso, que já tem 9 anos, que tem online, que tem kit, e estamos aí. Muito bom, Dani. Muito obrigado. Dani, a gente programou uma live para a gente falar sobre alimentação após os 35 anos. E a grande Certo. pergunta para a gente começar essa live do jeito certo é o que muda nessa faixa etária aí que a gente precisa olhar com mais carinho para a alimentação. Então, o principal é o eixo hormonal. Então, a gente tem um eixo hormonal dentro da gente e todas as glândulas estão no mesmo eixo. Eu brinco, é como se tivesse um poste aqui em si, né, em você, e nesse poste várias glândulas. Então, a gente tem a tireoide, tem o pâncreas que produz a insulina, tem as adrenais que produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse, e os hormônios sexuais, que são produzidos nas mulheres pelos ovários, principalmente. E a partir dos 35 a gente começa a ter variações hormonais, principalmente nos hormônios, né, sexuais, progesterona, estradiol, testosterona. Como esse ponto do eixo hormonal dá uma mexida, uma alterada, como um efeito dominó, ele pode começar a alterar o resto. Então pode alterar o equilíbrio de açúcar e insulina, pode alterar o cortisol, pode alterar a tireoide. Então a gente tem que olhar com mais carinho para esse eixo hormonal e trabalhar uma alimentação que mantém esse eixo equilibrado. Porque eu falo que quando os hormônios começam a desequilibrar, aí bagunça tudo, bagunça tudo. Porque aí a gente envelhece de dentro para fora, o metabolismo fica lento, começa a acumular gordura abdominal. Tem mulher que tem super sintomas da perimenopausa, que são esses 10 a 15 anos que antecedem a menopausa. Então é uma fase, e eu sinto também que é uma fase nos 35, que a maioria das mulheres já está, né, mais legal na carreira, então já é uma carreira, né, mais correria, mais estresse, e aí tem a casa e família e um círculo social, então muito multitarefa, muita coisa para a gente olhar. E isso pode estressar, né? Dani, quando o que eu entendo, pelo menos foi o que eu entendi com a sua explicação, e você me corrige se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus, é que essa produção hormonal ela desacelera após essa idade, é isso? Mais ou menos, não é desacelerar. Hum, A progesterona, sim, a progesterona dá uma queda, né? E hum. aí, por isso que muitas mulheres têm até dificuldade de engravidar depois dos 35, 40. E o estradiol fica uma montanha-russa. Então, não necessariamente a queda. Na menopausa é uma queda geral. Na Aham. peri é uma bagunça geral. E aí, quando uma pessoa chega para uma consulta com você e você percebe essas alterações, você falou, pelo que eu entendi, que você trata isso pela alimentação, mas isso, e hoje em dia a gente sempre escuta em reposição hormonal. Uma coisa complementa a outra, são coisas diferentes. Como é que funciona isso? Sim, são coisas diferentes. Na menopausa, que é quando a mulher para de menstruar, que normalmente vai em torno dos 45, 55 anos, muitas mulheres fazem a terapia de reposição hormonal, que aí é com um ginecologista, né? Aí você vai repor o hormônio, porque na menopausa você vai ter uma queda de tudo, né? Progesterona, testosterona, estradiol, e aí algumas mulheres
escolhem, junto com as ginecologistas, em fazer a terapia de reposição. Na perimenopausa também a gente pode repor. Tem muita mulher que repõe progesterona e testosterona, o estradiol nem todas. Mas só a reposição nem sempre resolve. Porque sim, a gente precisa da alimentação para equilibrar o intestino, por exemplo, porque o estradiol, ele não pode acumular. Se ele acumula, principalmente o estradiol ruim, quer dizer, o estrogênio ruim, o estradiol é o estrogênio bom, aumenta o risco de câncer de mama, por exemplo. Então a gente tem que eliminar o excesso de estrogênio. Para eliminar, a gente precisa de um intestino funcionando bem. Então não adianta você fazer uma reposição e não conseguir eliminar o excesso ou esse estrogênio ruim. Nem todo mundo pode fazer reposição. Então, para quem não pode, então a alimentação é mais importante ainda. Mas é tudo complementar, né? Eu trabalho em parceria com muitas ginecologistas e a gente se complementa. Reposição, alimentação, suplementação e ajuste de estilo de vida. A gente cuida do sono, a gente cuida da atividade física, do estresse, de tudo. Dani, eu sou só padeiro, né? Então eu posso falar besteira. Eu sempre penso que a gente consegue ter uma qualidade melhor de vida se a gente controlar alimentação, sono, hidratação e exercício. Eu acho que, pelo menos para mim, isso funcionou muito bem. Eu não sei se você sabe, eu saí de 106 quilos para 75. Não Foi sabia. quando eu tirei, eu tenho hipertireoidismo de Hashimoto, eu tive que tirar a tireoide. E quando eu parei de consumir as coisas que a minha nutricionista indicou que estavam me inflamando, eu perdi, assim, em 2 meses eu perdi 12 quilos. Nossa, e sem nenhuma dieta, assim. Não dieta no sentido de restrição, mas eu só parei de consumir. Eu não passei fome, isso eu quero dizer. Eu continuei comendo de tudo, só tirei, basicamente, no primeiro momento, o glúten da minha alimentação, depois eu fui tirando o leite. Então, eu queria te perguntar, Dani, esses pilares, eles fazem sentido? Total, total. Super importante. Por exemplo, durante o sono, nossos hormônios são equilibrados. Se eu durmo mal, se eu não tenho uma noite de sono profundo e reparador, meus hormônios vão ficar uma bagunça, porque eu não vou, por exemplo, equilibrar os hormônios de fome e saciedade. No dia seguinte, eu vou fazer escolhas alimentares erradas. Meu corpo vai pedir energia rápida. Se meu cortisol não é equilibrado durante o sono, meu corpo no dia seguinte vai querer açúcar e salgadinho, sabe? Pão. Então faz muito sentido a gente cuidar do sono. O sono desinflama, o sono desintoxica. Atividade física também. Atividade física, eu falo que ela leva a gente para o ciclo virtuoso. Quanto mais eu treino, mais eu quero comer bem. Se eu como bem, eu quero treinar e uma coisa leva a outra. Fora a beta-oxidação, que o treino é o gatilho, né? É a faísca para queimar gordura que está em excesso. E hidratação também super importante. Se eu não me hidrato, eu sinto fome. Tem muita gente que tá desidratado, achando que é fome, na verdade é sede. Então faz todo sentido. Tudo precisa ser equilibrado. Eu já atendi muita gente que o grande, né, que sei lá, o calcanhar de Aquiles é sono. E aí eu vou, óbvio, trabalhar também esse sono com dicas de higiene do sono, suplementação natural que ajude a dormir melhor. Mas enquanto a pessoa não conseguiu chegar lá, só dieta e suplemento, às vezes não resolve. E quando ela consegue dormir bem, que a gente começa a ver o resultado, sabe? Então, são pilares extremamente importantes. Isso que é a medicina e a nutrição integrativa. A gente fala que é integrativa porque todos esses pilares estão integrados. Então, a Mariana falou aqui uma coisa que eu queria comentar com você. Ela falou sobre insônia. E aí eu queria passar até um pouquinho do meu relato aqui, né? Eu sempre dormi entre 8 e 9 horas por dia. Tá. E isso quando eu estava muito obeso, né? Então, eu dormia 8 e 9 horas, mas eu não tinha qualidade de sono. Porque eu roncava, tinha apneia. Então, eu acordava de manhã cansado. Tá. E aí você já falou, você acorda cansado. Quando você acorda cansado, você não quer ir para academia, né? Já começa tudo errado aí. Você não tem... Ninguém acorda uma noite mal dormida e fala, opa, vou para academia agora. Malhar, não vai. Nem cracudo faz um negócio desse.
Aí você resolve atacar a geladeira. Aí você ataca a geladeira, você não vai comer coisa saudável. Você só vai buscar o açúcar, o ultra refinado, o ultra processado, só porcaria. Só. E aí, o que eu quero dizer é que quando eu desinflamei, que eu chamo esse processo de perda de peso, para mim, foi muito uma desinflamação. Aconteceu de eu começar a dormir menos horas por noite, mas com uma qualidade muito superior. Ou seja, dormindo menos horas, eu acordava 5h30, 6 horas da manhã, que é o que eu acordo hoje, super bem disposto. Outra coisa, quando eu acordo, quando você dorme bem, você não acorda nem sequer pensando em comida. Eu acho que você estava até... A gente pode falar sobre isso. Eu faço hoje jejum intermitente e eu fico tranquilo, sem fome até a hora do almoço. Mas eu acho que o meu organismo já está um pouco condicionado em relação a isso. Mas aí a autoestima melhora, você está mais bem disposto. Então, se você acorda bem disposto, a maior probabilidade, chances são de que você vai pelo menos dar uma voltinha, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Aí acho que tudo melhora. Melhora a libido, melhora a autoestima, você começa a se cuidar mais, as roupas começam a ficar mais bonitas. Então, assim, às vezes, uma mudança que parece superficial gera uma corrente de coisas boas e que não necessariamente é um regime, né? Exato, exatamente. São trocas, a gente faz algumas trocas e já muda tudo. Isso que você falou da dieta anti-inflamatória, Hashimoto é uma doença autoimune. E aí a gente precisa adormecer esses anticorpos para desinflamar seu corpo, porque a doença autoimune ela gera muita inflamação. E a inflamação engorda. Então, hoje mesmo, minha última paciente do dia, que foi faz pouco tempo, ela falou, mas nesse começo, essa dieta que você vai me dar anti-inflamatória, eu não vou ter resultado? Eu falei, vai. Você vai desinflamar. E você só vai emagrecer se você desinflamar. Não adianta eu te dar uma dieta de 500 calorias com jejum 5 vezes por semana, se você está super inflamada. Então, por que você emagreceu? Porque primeiro você desinflamou. A inflamação e a inflamação é raiz de muitas doenças, né? A inflamação, além de nos inchar, dar cansaço, engordar, ela é raiz de doenças inflamatórias crônicas, por exemplo, câncer, problema cardíaco, diabetes, tem todas raiz na inflamação. Ou seja, a gente com hábitos alimentares, a gente já faz a dieta sem ter que fazer regime. Faz sentido isso? Sim, sim. Porque regime, né? A gente nem fala tanto regime, mais porque regime é restritivo, leva para uma coisa restritiva. Eu vou abrir mão de alguma coisa, né? Então, a gente fala em plano alimentar. Então, é um plano alimentar anti-inflamatório, é um plano alimentar low carb, é um plano alimentar cetogênico por um período curto de tempo. A gente vai meio pulando de plano em plano. E aí que a coisa acontece. Você sabe que eu tenho um programa, na verdade eu vou lançar ele de novo, dia 20, porque eu dei uma melhorada, que chama Saúde Total. E o Saúde Total, ele faz esse caminho. O caminho é desintoxicar, desinflamar e depois estimular a queima de gordura. Então, desinflamar ele é muito importante. Então, Dani, agora eu vou me aproveitar de você para a gente ir mais a fundo. Você falou, tá claro a relação de alimentação com inflamação. A gente botou o bode na sala. E agora como é que a gente tira o bode da sala? Para o pessoal que caiu aqui na live, que está ouvindo, está encantado com você falando, o que significa ter hábitos não inflamatórios ou uma alimentação não inflamatória, Dani? Então, primeiro a gente precisa entender o que te inflama, né? E o que inflama todos nós. Então, existem alimentos que, por natureza, são mais inflamatórios, geram essa inflamação, que é uma detonada no intestino, então deixar o intestino desequilibrado, gerar uma hiperpermeabilidade intestinal, que é deixar as células intestinais mais afastadas umas das outras, e a partir daí moléculas maiores que não deveriam passar do seu intestino para a sua corrente sanguínea começam a passar, alimentos que te incham. Então, existem esses alimentos.
Quais são eles, né? Peguem todos papel e caneta e vamos escrever. Os Tô alimentos, anotando aqui. pode anotar. Os alimentos mais inflamatórios que existem são o glúten. Então, mas isso é moda. A gente só tem que tirar o glúten de quem é celíaco. Não é. O glúten, ele tem uma natureza inflamatória. É uma molécula que bate na parede intestinal e gera essa hiperpermeabilidade intestinal e essa inflamação. Então, o glúten sim é inflamatório. Aí, a farinha branca, tudo que é muito refinado, né? Então, pão, macarrão, bolo, se tiver muita farinha branca e pouca fibra, pode gerar inflamação. O açúcar, acho que o açúcar é o campeão, na verdade, tá? Mais que o glúten. Aí a gente tem uma polêmica do leite de vaca. O que acontece? O leite de vaca, as proteínas do leite de vaca são de mais difícil digestão, lactoglobulina, caseína. Então, para quem já está com o corpo inflamado, não está digerindo legal os alimentos, está com o intestino bagunçado, ele vai ser mais lenha na fogueira. Ele vai gerar uma inflamação, porque vai piorar. Quem está super desinflamado, a pessoa tem um baita de um estilo de vida legal, se alimenta bem e está desinflamado, um pouquinho de leite de vaca ou um queijo de vez em quando não é o fim do mundo. Então, o laticínio, ele é pior para quem já não está legal. E aí, obviamente, os embutidos, ultraprocessados, tudo que tem muito corante, conservante, aromatizante, adoçantes artificiais, né? A gente tem visto falar muito mal do aspartame, da sacarina, da sucralose, então eles também podem gerar uma inflamação com raiz intestinal, então eles inflamam primeiro o intestino, que é um órgão gigante, então quando o intestino está inflamado, o corpo todo recebe uma mensagem de como se o corpo inteiro estivesse inflamado também. E que mais que inflama? Bebida alcoólica e excesso de cafeína, tá? E fritura, né? Essas coisas que a gente já sabe. Refrigerante, fritura, né? Fast food. Então, Eu sempre fico ouvindo, desculpa te interromper, Dani. Eu sempre escuto as pessoas falarem, eu fico pensando assim, é fácil. Você tem que fazer uma pergunta assim, você daria isso para o seu filho? Eu sempre quando escuto a gente falar, os profissionais falando sobre alimentação saudável, eu fico pensando, mas será que a gente já não sabe? Até as pessoas que meio que duvidam do problema do glúten, da caseína, alguma mãe em algum momento já falou, não dá leite para a criança quando ela está encatarrada. exato. Isso já não é segredo mais, né? Mas são alimentos altamente viciantes. O açúcar é super viciante. A farinha branca também. E tem a coisa, por exemplo, por que eu falei do eixo hormonal? Porque, quem de nós não está estressado, ansioso, vida corrida? São poucas as pessoas que não passam estresse no dia a dia. E aí dá essa alteração de cortisol. E aí o corpo começa a pedir energia rápida e fácil. E aí onde a gente vai? Energia rápida e fácil é pão, né? Um açúcar, um docinho. Então não é fácil. Não é fácil. Todo mundo sabe dessa lista de ingredientes, mas é prático, tá lá pronto no pacotinho no supermercado. Hoje em dia, às vezes, é mais barato um pacote de biscoito do que uma fruta. Então, realmente tem que entender o mal que isso vai fazer e dar o primeiro passo. Quando a gente desinflama, você sabe, né? Porque o que você fez, o que aconteceu com você, você pode falar. O bem-estar é tão grande que você fala, cara, não quero mais isso. Não quero mais essa vida. Então, eu acho que a gente... Sabe aquela história, você não precisa estar motivado para agir? Age primeiro que depois a motivação vem. Eu penso a mesma coisa aqui. Entende o quanto te faz mal. Olha seus exames de sangue, né, que começam a alterar esse ganho de peso, a roupa não caber mais, o cansaço, a falta de disposição, a falta de memória, dificuldade de focar em se concentrar, dificuldade de tomada de decisão, sono ruim. E falar, não dá. Até quando eu vou viver desse jeito? Força um pouco a barra num primeiro momento para fazer essa virada e diminuindo os inflamatórios e incluindo os anti-inflamatórios, e aí você não vai mais querer parar. Porque você se sente tão bem que você fala, não quero mais me sentir daquele jeito. E eu acho que é aí que está a virada de chave.
Os meus melhores pacientes, eu brinco, infelizmente, são as grávidas, ou quem fez um exame de sangue, ou teve uma notícia ruim de doença, ou de, olha, suas artérias estão entupidas, olha, você está quase diabético, sabe? Aí a pessoa fala, meu, eu preciso mudar, porque eu quero ver meu filho crescer. Tem que tomar aquela porrada para resolver mudar de vida, né? Exato. Porque o ser humano não é fácil, né? Tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Então não é tão simples, eu entendo. Mas é aquilo, eu falo no meu Instagram. Eu passo a informação. E aí a pessoa vai pegando essas informações até a hora que ela fala, não, preciso mudar de vida. E aí, se ela pegar tudo que eu passei, ela tem a faca e o queijo na mão. Eu acho, Dani, que hoje a gente é rodeado de informação. E às vezes esse excesso de informação até confunde a gente. Mas eu sempre falo isso. A gente tem que eleger um santo. Você escolhe alguém que você confia, alguém sério, alguém que tem reputação, e para de ouvir os outros. Porque, sim, às vezes, tem sempre vai ter os extremos. Vai ter alguém que fala que o negócio é cancerígeno e tem outro que vai falar que está tudo bem. Então, você tem que eleger, sim, uma pessoa confiável, olha a reputação dessa pessoa, olha o histórico dessa pessoa e segue. Para de receber um monte de influência externa aí, porque às vezes isso atrapalha. Atrapalha, bagunça a cabeça, com certeza. Dani, tem umas perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo contribuir com alguma coisa. A Fernanda perguntou, flocão de milho contém glúten? O que faz o cuscuz nordestino? Não, né, Dani? O glúten está no trigo, centeio e cevada. E no malte. Isso não significa... se você tem doença celíaca, se você tem condição celíaca, aí é uma outra história. Você tem que olhar o rótulo para ver se não tem contaminação por glúten. Mas o glúten, exatamente, não está presente no milho. Isso. Deixa eu ver aqui. A Rosilene perguntou, pão de fermentação natural é inflamatório? O pão de fermentação natural é só a levedura. A levedura que está no pão. Então, não é a levedura que vai dizer se um pão é ou não inflamatório, e sim a farinha que foi utilizada. Então, se você está falando de fermento natural, mas num pão com trigo, um pão feito a partir do trigo, você até tem uma melhora na qualidade do pão, mas o glúten está lá. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou aqui, eu tinha visto... Aqui, achei. Silene perguntou, meu filho, não perguntou, desabafou, né? Meu filho tem Crohn. Tá difícil tirar o glúten, o leite e o açúcar. Mas eu acho que tem que tirar, né, Dani? Também acho. Eu não sei quantos anos... eu não sei quantos anos... Quase caiu o negócio aqui. Eu não sei quantos anos tem esse filho, né? Se for uma criança já, sei lá, de 10, 11, 12 anos, eu acho que vale explicar. Vale explicar o que aquilo vai fazer com ele. Eu acho que ele vai topar começar a tentar experimentar. Bom, você faz receitas maravilhosas. Eu acho que pode ser um ponto de virada a pessoa, por exemplo, fazer um pão, uma receita sua, um bolo, para essa criança experimentar e ver que, putz, tá tudo bem, olha que delícia. Esse pão é maravilhoso, não tem glúten e não vai me machucar. Então tem que ter esse lado educativo também com a criança, de entender que aquilo vai machucar ela, né? E de repente até Deus me livre de levar para uma internação. Uma diminuição da absorção de nutriente. Então é importantíssimo para o Crohn tirar tudo isso. Eu tenho um amigo que tem a mesma idade que eu, faz aniversário no mesmo mês que eu, e recentemente teve que tirar quase que metade do intestino. Então, olha, tristeza. A gente não pode chegar nessa situação que a Dani falou, que a gente espera tomar uma rasteira na vida para tomar uma atitude. Assim, ninguém quer fazer um exame e chegar à conclusão que está com resistência insulínica, que está com pré-diabetes. Não é assim, foi o que a gente falou. As informações estão aí. O que a gente precisa é de escolhas corretas, né? Exatamente. Durante o dia, eu abri uma caixinha de perguntas e chegaram algumas perguntas legais. Eu vou ler uma porque tem relação com o que você falou aqui. Eu acho que você pode até explicar. A Margarida perguntou assim, como combater a disbiose? Acho que você pode até explicar o que é disbiose, porque todo mundo deve saber, né? Então, vamos lá. Disbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal, que a gente chamava de flora intestinal, que é um mix das bactérias que você tem dentro do intestino.
a gente tem que ter mais bactérias boas do que ruins e uma variedade grande das bactérias boas. E às vezes a gente tem microfocos de fungo e eles vivem lá alegremente em harmonia. Só que se a gente se alimenta mal, com alimentos inflamatórios, precisa de muito medicamento, principalmente antibiótico, passa por estresse, pode acontecer da gente ter um desequilíbrio dessa microbiota. Então acaba tendo menos variedade das bactérias boas, ou uma quantidade menor das bactérias boas, ou as bactérias ruins acabam se proliferando, ou o fungo toma conta, que é muito comum, a tal da síndrome fúngica. E a gente precisa equilibrar isso, porque o intestino desequilibrado é raiz de doença. Porque o intestino, se você abrir sua barriga, tirar ele e dissecar, e abrir ele inteiro, ele tem o tamanho de uma quadra de tênis, ou seja, ele é o maior órgão do corpo. Então, se ele está desequilibrado, e isso gera uma inflamação e uma diminuição da eliminação das toxinas que têm que ser eliminadas pelas fezes também, isso vai gerar uma inflamação no corpo todo. O corpo todo vai receber uma informação como se ele todo tivesse inflamado. E isso vai te deixar doente, cansado. Então, a gente precisa equilibrar isso aí. Como que a gente equilibra? A gente precisa entender qual é a desbiose. Porque, como eu falei, pode ser uma desbiose com baixa quantidade de bactéria boa. Ou pode ser um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, está crescendo demais as bactérias, mesmo as boas, mais do que deveria. Ou uma síndrome fúngica. Ou uma baixa quantidade geral de todas as bactérias. Então, pelo bate-papo na consulta, eu vou entender o que está rolando ali. E aí, a gente vai reequilibrar. Como? Com um probiótico, então incluir na alimentação probiótico, o kombucha, o kefir, um iogurte de verdade, né? Só leite com fermento lácteo, os fermentados, então os picles da vida, o kimchi, né? Que é super famoso da culinária coreana, ou o chucrute da culinária alemã. Hoje em dia tem vários kefirzinhos, assim, que vende shotzinho de kefir no mercado. E também as fibras pré-bióticas, que nos vegetais, na banana, e em todos os vegetais que a gente come, essas fibras alimentam as bactérias boas. Então, a primeira coisa é arrumar a alimentação para arrumar a desbiose. Vamos tirar os inflamatórios, comer alimentos ricos em bactérias do bem, e as fibras nos vegetais e nas frutas que vão alimentar essas bactérias do bem. Primeiro passo. Dependendo do caso, a gente vai ter que usar suplemento de probiótico. Porque tem probiótico para quem é constipado, probiótico para quem tem intestino preso, probiótico para grávida, probiótico para doença inflamatória intestinal, tipo Crohn. Tem probiótico para tudo. Então aí a gente pode fazer a suplementação específica do probiótico para o seu problema. E por fim, a gente pode também suplementar fibra, né? Também dá para suplementar fibra. Tem vários tipos de fibra. Tem inulina, polidestrose, tem vários. E a gente pode suplementar essas fibras também. Então, alimentação e suplementação. Olha, a Elane mandou uma pergunta aqui que parecia que ela estava lendo minhas anotações aqui, porque eu queria fazer um papel de advogado do diabo aqui e a Elane mandou uma pergunta. Parecia que leu minhas anotações. Passei por uma cirurgia com retirada de trecho do intestino. Devo consumir iogurte probiótico? E aí a pergunta que eu queria fazer para você, o papel de advogado do diabo, é: você falou dos iogurtes, você não falou do Yakult e não falou do Activia. Não são... Né? Porque o que eu vejo no comercial é que são saudáveis, são probióticos, cheios de probióticos. Bom para a flora intestinal. Será que não? Ou só que não? Então, #SPN. Eu postei um Reels esses dias, exatamente esse assunto, e fez mó bafafá, né? Então vamos lá. O iogurte bom probiótico é leite e fermento lácteo. É o básico do básico. Tudo que tem sabor adicionado, aroma, corante, açúcar, xarope de glicose, xarope de milho já não serve. Porque ele vai fazer mais mal do que bem. Ele vai ser mais inflamatório do que probiótico. O Yakult é lotado de açúcar. Ah, mas o açúcar do Yakult é usado para fazer a fermentação. Mas é muito açúcar. E para você ter uma ideia,
eles já não usam mais só açúcar. Eles colocam na composição glicose. E aí eu levei uma bronca no Rios. Mas existe o Yakult Light, por que você não indica ele? Eu peguei e fui no mercado pegar o Yakult Light para ler o rótulo para falar, acho que eu cometi uma gafe. E no Yakult Light tem glicose. Então, nem porque pensar. A nossa regulação permite, né? Exato. Então, e ainda assim, você sabe que o light, por que eles põem glicose? Porque glicose não está escrito açúcar. Então eles podem colocar que o light não tem açúcar, só glicose, que é açúcar na veia. Que é pior, né? Muito pior. Isso para quem tem problema com insulina, com diabetes, você já está pulando mais uma etapa, que você não deixa teu organismo nem sequer transformar o açúcar em glicose. Você já entrega a glicose direto para ele. Exatamente, uma loucura. E aí, Dani, o Activia, olha que interessante, também, eu sempre falei, Activia, eles falam, se você não for no banheiro, a gente devolve o dinheiro, bababá, faça o teste do Activia, cheio de porcaria. Só que aí eu também fui olhar o Activia, e 90% dos Activia são uma porcaria mesmo, só que agora o Activia tem um que é iogurte de verdade, que é só leite e fermento lácteo. Aí eu falei, que bom, você vê, nossa pressão, a pressão que a gente faz, acaba surtindo efeito. Então, Activia é uma marca de iogurte. Dentro dessa marca você tem opções horrorosas e uma opção boa. Então, tem um Activia bom. Ou seja, o recado mais importante aqui é leia o rótulo. E aí, Total. Dani, quando você vira o rótulo ao contrário? Outro dia, eu em frente a onde eu moro, tem uma pracinha. E na pracinha estava tendo uma ação da Prefeitura do Rio de Janeiro de castração dos filhotes, de cachorros e gatos. E aí eu tenho uma cadelinha que eu adotei há pouco tempo, passei com ela lá só para pegar informação, porque não estava na idade de castrar ainda. E aí me deram uma ração para ela, uma ração com uma embalagem totalmente saudável, sem conservantes, sem sal, só com ingredientes naturais. E eu virei o rótulo, e eu vou te falar, uma embalagem desse tamanho, um palmo mais ou menos, metade do rótulo é ingrediente que eu não... Olha que eu fiz química. Metade do rótulo eu não sabia o que era. Era um tal de INS para cá, milhões de conservantes, sorbato. E eu falei aqui, meu Deus do céu, como permitem que um negócio que tem uma aparência cheia de florzinha, de grãos na frente, com um monte de verdura, seja um negócio tão artificial dessa forma. E aí, Dani, já que a gente virou o rótulo, o que chama a atenção, o que deveria chamar a atenção da galera que virou o rótulo e falou, opa, isso aqui não presta não? Então, na verdade, eu falo, quando você tem ingredientes que você não consegue nem falar, né, nem ler, nem pronunciar, coisas que você não teria na sua despensa, INS lá, você não vai ter na despensa, nem o sorbato. Então, o ideal é fugir. E açúcar nos 3 primeiros ingredientes, sai correndo. E aí, xarope de milho, xarope de glicose, xarope de frutose, glicose, todos esses, sei lá, 26 nomes do açúcar, que a gente não sabe de cor, né? Eu tento, às vezes, postar, falar, explicar, mas lógico que ninguém é obrigado a saber todos os nomes, mas quando é essa turma aí, açúcar invertido e os xaropes da vida, foge. Açúcar mesmo, quando tiver açúcar na composição, também não é ideal. Mas às vezes está lá no último ingrediente, alguma coisa que tem um monte de coisa legal, sabe? Então, entre o terrível e o ruim, fica com o ruim. E é isso. Então, o que a... Fala. Desculpa. Não pode falar. Termina. Não, é isso. Assim, eu acho que o pior do rótulo, desses rótulos é o açúcar e os ingredientes que a gente não consegue nem pronunciar, que são esses aditivos químicos, né? E eu só queria reforçar uma coisa que você acabou dizendo, mas que talvez para algumas pessoas pode ser novo, é que os ingredientes estão em sequência de quantidade, né? Você falou o açúcar no começo e o açúcar no final. Verdade, porque eles estão em ordem decrescente. Então, os primeiros ingredientes são o que tem mais ali. Então, normalmente, quando tem
açúcar no primeiro ingrediente, 50% daquele produto é açúcar. Tipo Nutella, vai. Metade do pote é açúcar. Se você, pasme, né? O achocolatado mais vendido do mercado, o primeiro ingrediente é açúcar. É açúcar, e metade do pote é açúcar. Se a gente pudesse separar o cacau do açúcar, a gente ia ver que acho que 3/4 do pote é açúcar refinado. E aí tem um pouquinho lá de cacau. Aqui no Rio de Janeiro, se toma muito açaí. Eu não sei como é em São Paulo. Aqui no Rio se toma muito açaí. Açaí é feito com xarope de guaraná. Xarope de guaraná, é açúcar. O primeiro ingrediente é açúcar. Então, a gente tem que estar atento a esse rótulo também para ver essa sequência que a Dani falou, do que tem mais para o que tem menos. E aí também não é só aquela regra do não tem na geladeira. Tem que ter na geladeira, mas também tem que estar no lugar certo no rótulo, né? Exatamente. Tem que ficar esperto. Não, e aí, Dani, tem uma olha essa pergunta do açúcar demerara, é um bom açúcar para se consumir? E aí eu sempre falo, açúcar é açúcar. Todo açúcar vai ser inflamatório. Um é mais refinado, então passou por mais química, então é pior. E um é menos refinado, demerara, o mascavo, ele é menos refinado, passou por menos química, por menos branqueamento. Talvez ele não vai ser tão terrível quanto o refinado, mas ele é inflamatório de qualquer maneira. Então não adianta também entupir de mel. Mel é natural, mas ele também inflama se a gente exagerar. Porque ele dá pico de açúcar, né? Isso é uma coisa que eu venho falando já há algum tempo também em todas as lives, Dani. A gente vive uma epidemia de, eu acho que, hiperdisponibilidade de açúcar. Tem a gente já, de novo, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que o nosso metabolismo, o nosso organismo já metaboliza carboidrato em glicose, em açúcar. E aí a gente tem mais essa disponibilidade gigante de diversos tipos de outros açúcares, sem contar com os naturais, como as frutoses, por exemplo. Isso. Então, o que eu acho que talvez seja o grande desafio, eu tenho um irmão que mora na América do Norte, lá parece que se vive uma epidemia de obesidade, e eu vejo, quando eu entro no supermercado, eu vejo que tudo tem açúcar. Até as coisas que não deveriam ter açúcar, hoje tem açúcar. Exatamente. E a gente precisa, talvez, ter aquela maldade de entender que por que aquele açúcar. Porque a Dani já falou, esses inflamatórios viciam. Então, se um produto tem excesso de açúcar, teu paladar vai ficar viciado. Vai. Certo? E a gente começa a perder o paladar do resto. Por isso que você dá açúcar para a criança de pequenininha, ela não quer mais comer uma banana. Porque você adormece as papilas gustativas dela também. Então, você tem que desviciar, né? Tirar aquilo para ela começar a voltar a ter prazer, por exemplo, nas frutas. Então, aí que mora o perigo, né? E isso é uma coisa impressionante, que se você parar para pensar, todo mundo em algum momento, eu acho, que testa o café sem açúcar. Sem açúcar e sem adoçante. E aí, as pessoas que conseguem ficar sem açúcar e adoçante nunca mais voltam a tomar açúcar. O café com açúcar. O café com açúcar. Eu sou uma delas. É completamente diferente. Totalmente. E muita gente me fala, ai, Dani, eu só tomo café por causa do açúcar. Eu quero um docinho, então eu acho que eu vou estar fazendo menos pior de tomar um café com açúcar do que se eu pegar um bolo ou um chocolate. Então, mas quem toma o café, pelo ritual do café, ou um chá, pelo ritual do chá, pelo saborzinho gostoso do chá, não consegue nunca mais tomar com açúcar. É outra história. Tem uma pergunta boa aqui, e eu quero aproveitar e emendar a pergunta da Marília, que eu sou uma formiga para doce. O que pode substituir o açúcar? Eu quero ir até um pouquinho mais longe. Perguntar para você em que situações é válido você usar adoçante. Tá. Na verdade, eu sempre falo assim. Quando as pessoas me falam, mas se eu não posso usar açúcar, eu vou usar o quê? Aí eu respondo, mas gente, o que a gente adoça hoje em dia? Né? Se a gente conseguir acostumar o café sem açúcar, o chá sem açúcar, o suco sem açúcar, o que a gente vai adoçar? Vamos pensar.
Ah, eu quero fazer um bolo. Então, bolo, eu preciso do açúcar para fazer o bolo. Aí eu falo, vamos usar o açúcar de coco. É uma estratégia legal, porque ele tem um índice glicêmico mais baixo, não dá um pico tão alto quanto um açúcar refinado. Ou tudo bem, usa o açúcar no bolo. Você não vai comer o bolo inteiro, você vai comer uma fatia. Se você usou uma xícara de açúcar para um bolo todo, você vai estar comendo ali 1, 2 colheres de sopa, é muito, mas você não vai comer bolo todo dia, de vez em quando, então tá tudo bem. O problema é usar o açúcar todo santo dia. E cuidado com o açúcar adicionado, que é o que você falou. Açúcar no ketchup, açúcar no molho de tomate, açúcar no pão. Aí sim você vai estar se entupindo de açúcar e nem precisaria estar se entupindo. Quem vai usar o adoçante? O diabético. O diabético, principalmente um diabético que está descontrolado, né, não está com aquele diabetes equilibrado, ele vai acabar precisando do adoçante. E aí também, o diabético ele pode tomar o café sem adoçar, o chá sem adoçar, o suco sem adoçar. Então ele vai no bolo, por exemplo, usar o adoçante. Só que aí a gente precisa procurar algum adoçante, porque agora a gente já sabia que o adoçante não era legal há muitos anos. Só que eu acho que a indústria estava segurando a onda, né, dos estudos. Agora começou a sair um monte de estudo mostrando como pode ser cancerígeno, engrossar o sangue, mil coisas. Engordar, o adoçante pode engordar, porque ele estimula a sua vontade de comer açúcar e carboidrato. Então, assim, é para o diabético que, poxa, quer comer também um bolo, é aniversário, ele quer fazer um bolo, então ele vai usar um adoçante e vamos procurar o menos pior, né? Então, na E, teoria, a gente não precisaria do adoçante. Dani, a pessoa que cortou o açúcar e hoje está usando adoçante, mas que vai pegar aquele suco e vai fazer assim, ó, parece que está Ah, ordenhando uma vaca, assim, sim. aquele jato de adoçante. Aquilo também não é uma boa estratégia, né? Não, aquilo inflama pra caramba, detona o intestino, né, a desbiose lá, o desequilíbrio da microbiota intestinal. E é isso, tem estudo mostrando que pode atrapalhar o funcionamento da tireoide, pode engrossar o sangue, pode engordar porque dá muita vontade de comer açúcar e carboidrato. Então é muito pior, muito pior. Ou seja, mesmo você consumindo adoçante, você ainda tem uma informação de que tá consumindo algo doce. E nesse E caso, você aí, como produz não insulina? vem, não produz insulina, mas o corpo recebe uma informação, um sabor, né? E o cérebro recebe uma informação, olha, docinho. Só que não vem a caloria nem a glicose. Então, o corpo fica, cadê? Quero. Então, ele fica estimulando a sua vontade de comer realmente um doce, um açúcar e um pão para suprir essa informação que chegou no cérebro. Dani, ó, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria só pegar teve algumas pessoas que mandaram perguntas sobre jejum. Então, eu queria Ah, só legal. pegar, para a gente fechar esse bloco aqui e encerrar a live, só para a gente falar um pouquinho, porque a Daiane mandou uma mensagem que ela está com 41 anos, está com foco em emagrecer, mas está difícil, e aí ela está pedindo ajuda em relação ao jejum. Então, eu não sei se você é contra ou a favor. Você pode explicar um pouquinho e orientar a gente em relação a isso? Sim, o jejum intermitente é uma estratégia bem interessante. Ele não é uma dieta, é uma estratégia. Então, eu posso fazer jejum fazendo detox, posso fazer jejum fazendo low carb, posso fazer jejum comendo tudo errado. O jejum, ele é uma Jejum do mal. estratégia, é, ele é uma estratégia que ajuda o corpo na limpeza, na detoxificação, e pode ser uma estratégia de emagrecimento, sim. Mas eu indico o jejum para quem está 100% saudável, sem alterações né, assim, não está doente, não está tomando algum medicamento para alguma questão mais séria. E, por exemplo, o jejum, ele é para todo mundo? Pode ser, né? Menos gestante, lactante. Mas alguém que está passando por uma fase super de estresse e está com alteração do cortisol, o jejum não é bom. Ele pode piorar a situação. Então eu falo que eu gosto do jejum quando ele é orientado por um profissional de saúde, que vai entender
que você está buscando, qual que é seu objetivo. É desinchar, é desinflamar, é emagrecer, é tirar uma compulsão. E olhar seus exames, ver se está tudo em dia, ver que medicamento que você toma, que você não toma. E aí esse profissional vai te orientar. Faz jejum todo dia, faz 3 vezes por semana, faz de 12 horas, de 14 horas, de 16 horas, de 24 horas. É um assunto, daria uma live inteira, entendeu? Então pode ser uma estratégia para ela emagrecer? Pode. Mas como será que está todo o resto, né? E o que ela vai comer antes de jejuar e para quebrar o jejum? Então é muito complexo o jejum. A Daiane, ela fez uma pergunta específica em relação a isso. Dani, ela perguntou como quebrar o jejum. Ah, legal. Quebrar o jejum com uma alimentação bem equilibrada, com um pouco de carboidrato, tudo bem, né? Aquele carboidrato que não dá pico de açúcar no sangue, sei lá, tipo um arroz, feijão ou uma batata doce, uma proteína. Não, assim, a gente não jamais deve quebrar o jejum com uma barra de chocolate, nem pensar. Nada que dê pico de açúcar. Então, a melhor coisa para quebrar jejum, ou é um prato de comida equilibrado, ou, por exemplo, um shake vamos, sei lá, alguém quebra o jejum de manhã. Um shake de proteína ou de colágeno com frutas vermelhas, e um leite vegetal, e um ovo mexido com abacate, umas sementes, isso seria perfeito. Então tem que ser bem nutritiva a quebra do jejum. Dá para concluir, Dani, que seria alguma coisa tipo evitar carboidrato refinado e açúcar? Isso. Tá bom. Tá. Então, a Daiane, ela é minha aluna lá da Nova Zelândia. Ela está mandando um monte de coraçãozinho agradecendo por a gente ter respondido ela. Dani, eu quero te agradecer demais por essa tua disponibilidade, por toda essa doação, esse tempo que você ficou aqui com a gente. E eu não sei se você quer dar algum recado, pessoal, para seguir a Dani. É só você clicar na setinha que tem aqui em cima. Vai ter um botãozinho para você seguir. Eu recomendo demais. Eu sigo. Só tem post maneiro lá. E se você, agora o espaço é seu, Dani. Se você quiser dar um recado, chamar, agora a hora é sua. O momento é seu. Eu te agradeço pelo convite. Adorei, nem vi o tempo passar. Foi ótimo, o assunto foi bom. Eu disponibilizei para o pessoal aqui que está assistindo a live, lá no meu perfil, no link do perfil, um e-book gratuito sobre alimentação anti-inflamatória. Eu não coloquei receita, porque as receitas são suas. Assim, você é o cara da receita. Mas eu fiz um e-book explicando quais são os alimentos inflamatórios, os anti-inflamatórios, e é gratuito. Então, quem está assistindo a live, quando terminar, vai no meu perfil, pode me seguir, vou adorar. E aí tem lá o link, no link do perfil, com esse link para baixar esse e-book. Então, já que a gente ia falar sobre esse tema, eu disponibilizei esse e-book para vocês. Muito obrigado. Pessoal, todo mundo, eu acho que seria um desserviço se eu não deixasse essa live salva. Eu amei demais fazer essa live com a Dani, então a live vai ficar salva aqui. Depois eu te mando, Dani, se você quiser participar. Quero, vou repostar. E é isso, galera. Ó, quem tiver, como a live vai ficar salva, quem tiver dúvida vai comentando aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Dani, Joia. Um grande beijo, muito obrigado. Eu que agradeço. Até, tchau, tchau, boa noite. Valeu.